pessoal, bem-vindos a mais um Panorama Entrevista. Eu sou a Juliana Carvalho, estou aqui de volta com mais um papo bem bacana para você que acompanha aqui o Jornal Panorama. Antes de eu te mostrar quem é o nosso convidado de hoje, te lembro para curtir o Jornal Panorama e seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no @Jornal Panorama JP. No Facebook é só você buscar lá pelo Jornal Panorama. Também estamos no YouTube, aqui no nosso canal Televisão Panorama, onde você pode se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E claro, não deixe de acessar o nosso site, o jornalpanoramaminas.com.br, para ficar por dentro de tudo o que acontece na sua cidade, no estado, no Brasil e no mundo. E hoje, pessoal, meu entrevistado é um convidado muito especial que veio até aqui na nossa sede conversar conosco. É o jornalista e escritor de Araxá, o Domingos Antunes, que é um autor que une criatividade e ousadia em suas obras. Ele é o criador do livro Conceitos e Conclusões, uma obra singular escrita literalmente sem a letra A. Pessoal, é muito curioso, a gente vai mostrar aqui para vocês. Ele também é o autor do livro infantil Liporema Mirupiu, A Floresta do Alfabeto e o Sumiço das Vogais, que encanta leitores de todas as idades ao transformar as letras em personagens de uma divertida aventura. Então, tenho o prazer de convidar aqui você para acompanhar comigo esse papo com Domingos Antunes. Seu Domingos, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço à equipe do jornal, a receptividade que me deram aqui nessa chegada. Fico muito feliz de estar aqui. A gente também fica muito feliz com a sua presença. E, seu Domingo, tem que começar perguntando, da onde que surgiu essa ideia mirabolante de escrever um livro sem a letra A? Olha, a história é interessante porque, na verdade, eu sou jornalista já há 56 anos, publicitário, quase que na mesma proporção. E me tornei escritor oficialmente há 10 anos, mais ou menos. E na ocasião eu estava seguindo com um livro para a gráfica, já prontinho para a gráfica. Chamava-se Liberdade, essa estranha força dentro de nós. E eu parei e falei assim, mas eu sou jornalista, publicitário, vou lançar um livro igual todos que estão aí. O que eu vou fazer de diferente nesse livro? E me propus a loucura de tirar o Z do livro. Só que, para fazer isso sem perder um pouco do conteúdo que o primeiro livro tinha, eu levei 1 ano para fazer. Nossa, realmente, eu imagino que seja muito difícil fazer, né, um livro todo sem a letra A, porque a letra A está aqui, né, seu Domingos? Em tudo que a gente fala tem o A, é bem complicado. Tem hora que a gente, às vezes, até se embaralha, acha que não colocou o A, quando você vê tem o A escondidinho lá. A primeira edição tinha 70 páginas de conteúdo, e na segunda edição eu acrescentei mais 30. Nossa! E como foi esse processo de criação, seu Domingos? Como que foi, assim, porque, como eu falei, muitas palavras têm A no nosso vocabulário, o senhor teve que correr atrás de vários sinônimos, né? Aí eu acho que a profissão, né, o jornalismo me deu essa força, porque você costuma, né, você está escrevendo, vai fazer matérias diferentes, você sempre encontra palavras diferentes. Essa tranquilidade, essa facilidade eu tive bastante. Sim. E agora fala para mim, como que foi também, o que te inspirou a criar isso? Né? É um conceito diferente, é um conceito original de ter isso, né, seu Domingos? E brincando com as letras, com as emoções. Na verdade, a primeira atitude foi simplesmente dar um marketing no livro. Né? Como inicialmente foi aqui. publicitário. Aí eu vim lembrando aí eu descobri, né, que essa modalidade de você suprimir letras chama-se lipograma, né? E aconteceu um fato curioso que, com esse livro numa exposição, no Free Post de Caldas, 2008, me parece, uma criança veio desorientada para a avó comprar o meu livro por causa da falta do A. Só que ele é um livro adulto, ele não tem nada proibido, mas ele é um livro mais evoluído, de pensamentos mais fortes, porque eu falo sobre as emoções humanas, eu abordo sobre a morte,
sobre várias coisas. Então, eu pensei, gente, se está atraindo uma criança, e de repente, se fizesse um livro para criança sem o A. E aí a gente entra, gente, nesse livro que é incrível. Eu vou mostrar aqui para vocês, a gente tem ele aqui, que é o Liporema meropil, a floresta de alfabeto e o sumiço das vogais. Pessoal, ele escreveu esse livro sem as vogais. Não é isso, seu Domingos? Com inspiração dessa criança que ele encontrou lá na Flipossos. É um livro que é sucesso de vendas, né? E assim, pessoal, é incrível. Eu vou folhear aqui, não vai dar, talvez não dê muito para vocês verem, mas eu vou folhear. É o duende, o Liporema meropil, que perde as vogais. Não é isso, seu Domingos? Eu vou deixar para o senhor explicar melhor, porque é sensacional, gente. Incrível, seu Domingos, incrível. O Liporema, ele foi uma inspiração muito rica mesmo. Começa pelo nome. Liporema meropil é um palíndromo na língua portuguesa. Você lê da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Ele é a mesma coisa. Então ele começou a ensinar um pouquinho aqui. Inclusive dentro do livro eu explico o que é lipograma, o que é palíndromo. E ele é um duende apaixonado com o alfabeto que sonha que caiu numa floresta e que as vogais começam a esconder dele. Então, quando o A some, eu vou escrevendo, contando a história sem o A, porque o A sumiu, não tem como usar o A. Ele fica doido, ele procura desesperado. Aí, quando ele pensa que resolveu o problema descobrindo o A, some o E. E eu continuo contando a história sem o E, e assim sucessivamente eu escrevo sem todas as vogais. Inclusive, às vezes, eles falam, ele escreveu o livro sem as vogais, como se fosse todas de uma vez. Aí fica impossível. Eu criei essa situação de uma a uma para poder testar todas as vogais. E uma coisa curiosa dentro da inspiração que eu fiquei impressionado é que, se você estiver contando com uma criança não alfabetizada, cada vogal foi associada a um bichinho. O A é arara, o E é a ema, o I é a iguana, o O é a onça e o urubu. Então você fala para a criança que o bichinho escondeu, porque a criancinha que não lê ainda, ela vai te procurar com você pelo bichinho. E a procura, ele vai para a floresta, mergulha no oceano. E a ilustração é fantástica, a ilustração do Wagner Andrade, um fenômeno na ilustração. E agora, seu Domingos, o senhor contou uma curiosidade aqui, pessoal. Ele contou uma curiosidade aqui em off, que eu vou compartilhar com vocês. Que a parte mais difícil foi o U, né, seu Domingos? Sim. Eu faço muita palestra em escola e eu uso isso para brincar com as crianças, que é o seguinte. Quando eu terminei de fazer o conceito e conclusões sem o A, eu falei, bom, agora eu posso seguir a linha, faço sem o U, faço sem o E e vamos por lá. Só que eu descobri que eu consigo fazer um outro livro sem A, com uma certa dificuldade, claro, mas eu consigo fazer um livro sem A. Mas eu acho, nesse momento, como eu achava que sem A também era difícil, mas eu acredito, nesse momento, que é impossível escrever um livro sem o U, o que quase ninguém pensa, imagina. Sim, como a gente estava conversando, né, seu Domingos, o U, ele fica escondidinho ali nas palavras. O U não aparece das palavras, então você não percebe a necessidade, a importância dele nas palavras. Então você vai escrever quem, porquê, o que, aquilo, água. Você não vê o U, você não pronuncia o U, porque o A tudo você pronuncia. Verdade. E uma curiosidade também, que nesse livro, né, do Liporema meropil, ele também cai na internet. Não é isso, seu Domingos? Sim. Depois que ele encontra todas as vogais, ele está saindo, né, de tudo. E aí ele encontra, ele se vê envolto por um emaranhado de letras. Aí sim, vogais, consoantes, tudo. E ele percebe que ele está num mundo onde eles estão abreviando tudo. Aí ele começa a fazer uma alusão àquilo. Escrever a palavra, quanto mais abreviada, mais você tira o sentimento da palavra. Saudade. Você vai pôr saudade, você põe SDD. Então existe uma leve
observação, não uma crítica, não uma contrariedade, mas uma reflexão sobre o uso dos celulares. Sim, sim. E é uma reflexão muito importante nos dias de hoje, né, Sr. Domingos? Quando a gente vê muita criança usando celular, tablet, vendo TV, que não tem esse contato com o livro físico especialmente, né, que é muito importante. E ter essa reflexão nessa obra também é de suma importância para as crianças, para as famílias também. Que o livro não é só ali o entretenimento, mas também traz essa reflexão. Ele é um livro bastante reflexivo. Sim, se a gente vê aqui as ilustrações, pensa que é só brincadeirinha, não, é sério e é para a gente também refletir. Agora, Sr. Domingos, falando um pouquinho sobre o conceito e conclusões, que foi o seu livro, né, o primeiro livro, né, sem a letra A, ele tem ilustrações belíssimas, né? O senhor estava contando aqui pra gente, fala um pouquinho pro pessoal. Esse livro aqui, ele traz para mim uma carga afetiva muito grande, porque as ilustrações dele são obras da pintora Estergilda Menicuzzi, que foi uma pintora com quem eu convivi durante mais de 25 anos, criando os convites dela de arte. Ela tinha uma expressão muito grande na pintura nacional e até internacional, premiadíssima. Ela tem um site próprio, Estergilda Menicuzzi. E quando eu a revi quando eu tinha feito esse livro, ela me permitiu usar as obras dela de pintura e me contou que estava passando para a escultura. Ela, com 82 anos de idade, ela estava passando para esculturas em bronze. E que era para me colocar só uma ilustração naquele livro para não tirar o efeito da exposição. E essa aqui é a segunda edição do livro. Na primeira edição, eu demorei um pouco a conseguir as questões de patrocínio e tudo, e ela faleceu antes. Ela fez uma exposição com as pinturas dela, com as esculturas dela, foi para casa, deitou e não acordou mais. E aí, em homenagem ao trabalho dela, eu incluí todas as 30 esculturas desse livro. Então, esse livro tem o primeiro todinho, mais as esculturas e mais 30 páginas sem voar. Que bacana, Sr. Domingos. Gente, é muito bonito. É como o Sr. Domingos mencionou antes, é um livro mais adulto, um livro mais também reflexivo, também tem a sua carga emocional ele e reflexiva, meio de autoajuda. Ele é interligado, mas qualquer página que você abre pode te dar uma mensagem. Sim, sim. E com as ilustrações da Dona Estergilda, ele fica ainda mais bonito e fica ainda mais denso. Parece que você ainda entra mais no texto, né, seu Domingos? Te ajuda mesmo a refletir. Mas, seu Domingos, um passarinho me contou que tem um desafio para o pessoal aqui nesse livro. É ou não é? Um vacilo do autor. Um vacilo do autor tornou o errata um objeto de procura dos leitores. Na verdade, na hora de mandar o livro para a gráfica, esse segundo volume, né? Eles falam, mas então é outra edição? Não, é o segundo volume porque a edição tem A. Então, ele é o segundo volume do Conceitos e Conclusões. E o título é Conceitos e Conclusões, um jeito diferente de ver e entender o mundo em que vivemos, que só aí você já vê que não tem A nenhum no título. Então, na hora de mandar o arquivo, eu mandei o penúltimo arquivo revisado. E quero até ressaltar aqui que a minha revisão, a minha escrita não é IA, tá? É IH. Ela não é inteligência artificial, é inteligência humana. E aí, no meio de 37.400 e alguma coisa letras, ficaram 6 A escondidinhos de mim aqui. Então, eu convido o leitor a procurar esses A. Já aconteceu de pessoas que leram o livro inteiro, deram mais uma olhada e não encontraram. Eu acredito até a explicação leiga que eu dou a isso, eu acho que a ilusão de ótica, né? Depois que você vai lendo muito sem o A, ele já não enxerga o A no meio da coisa. Eu acho que pode ser isso. Mas já tem muita gente que encontrou, 6 A. Olha só, eu confesso para vocês que eu dei uma olhadinha aqui rápida, não achei A nenhum, gente.
Então, a busca, eles estão aqui perdidos. Não é fácil, não, mas ocorre algumas loucuras. Há pouco tempo, a pessoa chegou na banca assim, eu comentei, ela abriu assim, fez, ó, aqui um ar. Essa tem olho de águia. Essa foi premiada, porque ela foi premiada quando encontrou o ar e premiada porque... Foi premiada mesmo, porque, olha, complicado de achar aqui, gente. Mas a ideia do Seu Domingos é fenomenal e é um livro muito bacana que a gente recomenda que você, né, procure. Já a gente vai te falar como que você adquire esses livros, viu? Fica aí, continua aí com a gente. Seu Domingos, o senhor também, a gente conversando, né, nossos papos antes aqui da entrevista, o senhor falou que o senhor tem um grupo de amigos que está tentando registrar o Liporema meropil no Guinness. É isso? Alguns amigos meus levantaram essa hipótese. Falaram que esse livro tem condições de ir para o Guinness, porque não existe um registro de um livro infantil escrito sem todas as vogais. Então, eu tentei pessoalmente, mas como eu sou um grande analfabete, eu não cheguei muito perto da pesquisa, não. E como eles continuaram insistindo, eu falei, bom, então se vocês acham, reúnam-se e dá uma busca para mim em cima disso. Tem algumas pessoas tentando descobrir se é possível ou não registrar ele no Guinness. Ah, não, mas eu tenho certeza que o Liporema, ele é um personagem que ficou muito simpático. Tem uma curiosidade muito grande nele aqui, que outro dia uma criancinha chegou e matou a charada na hora, assim, eu fiquei impressionado. Eu tenho onde eu vendo ele lá, eu tenho um painel grande com essa capa. E a menininha chegou e falou, você é o duende aí? E mostrou, e eu tenho que admitir que uma malandragem do meu ilustrador me colocou meio parecido com esse duende aqui. Sim. Né? Só que tem uma coisa curiosa, porque essa edição aqui é uma edição que eu fiz muito grande, em 2017 e continua vendendo até hoje. Então, em 2017, meu ilustrador não tinha essa referência. Eu estava completamente diferente. Quer dizer, ou ele também é um duende que previu a coisa, ou tem uma mistura muito grande aí. Então, o Liporema, para mim, é um mistério muito grande. Ele é um duende muito simpático, conquistou crianças em todo lugar, adultos. E é difícil alguém que para ouvir a história, para entender a história, e que não se encanta com ela. Com certeza. A gente já ficou encantado aqui, só conversando com o Seu Domingos, sabendo um pouquinho mais sobre essa história. E como que as crianças reagem, Seu Domingos, quando elas descobrem que tem um livro sem vogal? Eu acho que a figura do Liporema encanta elas mais do que tudo, né? A curiosidade das letras, sim, a procura das letras é incrível, mas o Liporema tem uma magia com elas. Eu tive alguns casos de colégios que adotaram o livro, realmente. Nossa Senhora das Dores, em Uberaba, por exemplo, é um colégio dominicano. As crianças deixaram lá 100 cartas para o Liporema, não para o autor. Deixaram 100 cartas para o Liporema e as perguntas são incríveis. As perguntas são incríveis. Eu fico assim emocionado de ver, mas tudo voltado para ele, falando o que elas sentem, o que elas gostam, pedindo opiniões ou emitindo a opinião delas a respeito. E, então, assim, eu acho que a reação... Outro dia chegou uma criança bem pequenininha, chegou para mim e falou, escuta, aí ele está caindo de uma terceira dimensão na mata? Eu falei, olha, eu acho que ele estava na asa de algum avião, escorregou e caiu. Caiu em cima da floresta. Nossa, que demais. E Seu Domingos, como que o senhor se sente tendo esse papel tão importante em despertar nas crianças esse interesse pela leitura, esse interesse pela língua portuguesa? Porque, né, o Liporema, eu acredito que ele seja esse grande duende aí da nossa gramática, do nosso português. Como que o senhor se sente sendo parte disso? Ele é um defensor, né? Eu acho que eu fui jogado. Honestamente, eu nunca pensei ser autor de livros infantis.
e agora eu estou numa série, o Liporema já existe outra história, a palavra-chave, que é super forte, e tem um em andamento, que é o encontro do Liporema com o livro falante. É um livro que está rebelando, porque ninguém está lendo ele nas prateleiras, ele põe a mochila nas costas e sai pelo mundo. Então, assim, eu me sinto premiado pelo universo de poder fazer isso, porque a minha linha de escrita, ela é mais essa do conceito. É uma linha mais mística, né? Mas o infantil veio por acaso e ficou, porque às vezes eu mesmo me acho muito sério para lidar com criança, eu converso meio que de igual para igual, de adulto, eu não faço, porque eu acho que as crianças de hoje, elas são muito inteligentes, e a gente conversar com elas, elas veem que a gente está achando elas bobinhas, né? E então eu converso, eu gosto de conversar com elas assim, eles me respondem, os pequenos mesmo perguntam, eu respondo a sério aqui que eles perguntam. Se eles estão sonhando muito, eu entro no sonho, dou asas à imaginação, mas eu não faço assim, eu mesmo me considero meio seco para lidar com as crianças, mas é porque eu respeito demais as crianças dentro do mundo delas. Eu fui uma criança sonhadora a vida inteira. Eu sonhava que andava dentro de árvore, tinha uma árvore que eu entrava por uma porta, eu já contava histórias. Mas outro dia eu tive um exemplo, uma prova de que isso é importante. Uma criança chegou para mim no meio de uma multidão, tinha algumas pessoas conversando comigo ali em volta, e ele falou assim: Seu Domingos, eu vim cá para ver se o senhor já trouxe a segunda edição, que eu quero comprar, trouxe minha mãe para conhecer o senhor, porque eu já li o livro do senhor umas 5 vezes, e aí, naquela conversa, uma pessoa falou assim: então você gosta muito de ler? Eu falei: não, eu detesto ler. Aí ele falou, eu achei até que era que ele estava dando a resposta, e ele falou assim: não, eu detesto ler. Eu falei: mas você falou agora que leu o livro dele 5 vezes. Ele falou: não, mas é porque o livro dele não é bobinho, a gente tem que pensar para resolver o problema do livro. Então, quer dizer, a parte que eu coloco a sério para eles, os desafios que eu coloco para eles, é super importante, né? Então, a palavra-chave já é um livro que trouxe um conceito diferente. O Liporema cai num labirinto, e para sair do labirinto ele tem que descobrir a palavra-chave da vida. Olha, profundo realmente, seu Domingos. Realmente é para pensar. É para pensar. Realmente é para pensar. E o senhor acredita que, através da literatura, é possível, né, brincar com as palavras e provocar ainda mais curiosidade nos leitores? Eu acredito que sim. Eu acho que as crianças, principalmente, né, elas estão carentes de desafios, porque está tudo muito igual, né? É um copia e cola. Então, quando se encontra alguma coisa diferente, algumas palestras que eu faço em escola, eu convido aos desafios. Poxa, eu também pensava que eu não conseguia escrever um livro sem igual. Eu me propus, né? Então você tem que acreditar que você é capaz e fazer o possível. Com certeza. E, seu Domingos, agora, futuro. O que o senhor tem aí planejado já? Já sei que já temos 2 histórias do Liporema já prontinhas para sair. Tem uma versão do Liporema que sai agora, eu espero que até 1º de dezembro eu já tenha ele aqui, né? Para venda, para tudo já. Prontinha, ela já está pronta para ir para a gráfica praticamente, que é o Liporema para ler e colorir. Foi uma forma que eu encontrei de criar uma nova dinâmica para as crianças e, ao mesmo tempo, baixar o custo do livro para atingir mais crianças, que é o meu objetivo. Eu acho que quanto mais criança puder ter acesso a esse livro, então existe existe o Liporema encontra o livro falante, esse está em andamento realmente, ainda não está pronto, mas é uma história bem interessante, vai ter muita discussão entre os dois, porque o livro acha que ele está sendo relegado ao mundo por causa da internet, e o Liporema vai provar para ele que a internet está ajudando ele, que ele não pode desistir. Mas a rebeldia do livro é convidar todos os livros a se apagarem. Nossa, é rebelde mesmo. Se apagarem, porque aí ninguém vai ter mais informação, porque toda a informação que a internet
traz, ela tirou dos livros, dos avós, dos bisavós dele, e que então eles vão tudo se revelar. Ele tem um controle sobre isso. Então o Liporema está apertado para fazer ele desistir dessa ideia. O Liporema vai ter trabalho. Vai. Vai ter trabalho. E os conceitos e conclusões? O senhor também pretende lançar mais algum volume? Olha, na verdade, o Conceitos e Conclusões, eu queria parar nessas 100 páginas sem o ar, mas eu tive assim uma compreensão muito grande do meu patrocínio, que é a Gramilho de Araxá, que não se opôs, né, ao erro que eu cometi, e em homenagem a eles eu vou editar mais uma edição das 100 páginas sem A, acrescentando mais 20 páginas a ela. Mas aí eu encerro o ciclo do Conceitos e Conclusões. E vão ser mais 20 páginas sem Vou A. manter as ilustrações da Esther Gilda, porque realmente não tenho que mexer, né? E aí eu vou fazer 120 páginas sem A. Aí, dessa vez eu vou... não vou mandar a edição errada, não. Dessa vez não vai ter... 120 páginas sem A mesmo. Vai ter o A só da Gramilho na capa. Vai ser o único A. Único. Não vai ter mais caça, viu, gente? Aí durante o livro, então mas se aproveita. Nesse aqui eu já modernizei ele muito. Eu falei sobre internet, eu falei sobre empreendedorismo. E é bacana ver também que a obra do senhor vai acompanhando, né, seu Domingos, o que acontece, né, a internet, as modernidades. Eu preciso tentar me acompanhar o básico, né? Senão a gente ferrugem, né? Com certeza, tem que estar sempre se atualizando, né, seu Domingos? E da área minha mais mística, eu tenho um livro em andamento também. Aliás, são dois, um ainda não posso falar muito sobre ele, mas tem um livro que é Morte e Vida em Sincronia. Esse é o meu próximo livro mais forte. Sim. E a gente fica aqui aguardando esses lançamentos do seu Domingos. Agora, você que está assistindo a gente, nossa, Juliana, como é que eu faço? Eu quero adquirir o Liporema para o meu filho, quero ler o Conceitos e Conclusões, quero achar esses As perdidos aí. Como que eu faço, seu Domingos? Como que quem está assistindo a gente adquire os livros do senhor? Olha, meus livros, eu sou autor independente e só eu trabalho com eles. Eu envio para qualquer lugar do Brasil, mas só através do meu WhatsApp. Que é o 34 98807 0969. A pessoa me adiciona pelo WhatsApp, faz o pedido, passa o endereço, eu passo para ela a chave e eu sempre envio pelo correio. Sempre envio pelo correio, porque é uma forma de rastreamento, de segurança e tudo. Então, a minha postagem, às vezes, é um pouquinho mais alta, mas aí eu já passo para ela o preço, incluindo postagem e tudo. Para quem estiver mais próximo, eu tenho ficado todos os finais de semana no Parque de Caxambu. Eu alugo um espaço lá, bem junto à portaria. Aí faz direto comigo, já leva autografado, embora quem me pede a distância, mas pede o autógrafo ou uma dedicatória específica, eu mando também do jeito que ela pediu. Olha que bacana. Então, você que está assistindo a gente, ficou interessado, anota aí o telefone do seu Domingos para entrar em contato com ele, é o DDD 34 98807 0969. Entre em contato direto com o seu Domingos, faz o seu pedido e receba aí na sua casa os livros Liporema e também o Conceitos e Conclusões. Existe também um e-mail que pode falar direto comigo. Ele é mais complicado de passar, mas é a palavra agiliza com 2 Zs. AGILIZZA 2@gmail.com. Certo. Vai aparecer aqui na sua telinha para você também mas mandar um e-mail. Mas o WhatsApp, ele é mais prático. Me adiciona que a gente já conversa, resolve tudo, manda até as capas do livro para ver. Isso aí. E você que está por aqui, está em Caxambu, está na região, todo final de semana o seu Domingos está lá no Parque das Águas também com as obras para você conhecer de perto esse autor fenomenal, né, Agora em novembro, eu vou, só no final do mês de novembro eu não vou estar, porque já estou agendado para
Varginha, dia 28 e 29, numa livraria, da Livraria Novo Rumo. Então, agora começa as feiras e coisa, mas na maioria das vezes, sexta, sábado, domingo, eu estou no parque de 8 da manhã às 5 da tarde. Isso aí, então você tem um encontro marcado com o seu Domingos lá no Parque das Águas de Caxambu para garantir o seu exemplar. Seu Domingos, muito obrigada. Foi uma honra conhecer o senhor, um prazer incrível conhecê-lo. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de descobrir um jornal tão fantástico aqui em Caxambu, igual ao Panorama, com uma história. Eu sou dessa área, dessa linha, né, que começou bem lá atrás, sei o que é a luta de manter o jornal e conhecer pessoas incríveis em todos os departamentos. Tive a honra de passar em todos os departamentos, deparar com pessoas assim maravilhosas. Eu que agradeço toda essa oportunidade. E a gente também fica muito feliz de tê-lo aqui. Esperamos mais visitas, viu, seu Domingos? Assim que o senhor lançar as novas edições, Com certeza. os novos livros, vem aqui trazer pra gente, tá bom? Combinado? Com certeza. Eu que agradeço. E você que está assistindo a gente, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, por ter acompanhado o nosso papo. E a gente se vê em breve em um novo Panorama Entrevista. Até mais, tchau, tchau.